Bom dia, bom dia. Nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre matemática, o conteúdo novo do quarto bimestre, tá? Nós falaremos sobre razão e proporção. Matemática ainda vamos continuar usando o módulo 3, né? O módulo 4 é exclusivo para a geometria. Então, vamos lá para a nossa página 134, né? Para a gente começar o conteúdo. Nossa última aula de 11h10 até meio-dia, nós vamos falar sobre geometria. E geometria, como eu falei ainda agora, nós vamos utilizar o módulo 4. Matemática, vamos permanecer no módulo 3. Então, vou colocar aqui no chat, módulo 3, página 134. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. O pessoal que chegou agora após a chamada, eu já estou anotando, tá? Porque sobe o nome na tela, então eu já coloquei presença. Vamos lá que eu vou compartilhar a página, vou explicando para vocês o que é razão, tá? Vou anotar aí em cima, já anota, na página 134. Quarto bimestre, que corresponde ao nosso capítulo 8, tá? Esse capítulo vai ser o conteúdo do nosso teste do quarto bimestre. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que travou aqui a tela para compartilhar. Ah, não, já abriu agora. Razão, né? Já coloca aqui, ó, quarto bimestre. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Ih, a canetinha travou, ficou esquisita a letra. O M ficou meio esquisito. Mas dá para entender, né? Quarto bimestre. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Pedro, Eu Angelina, Yasmin, que sempre lê. Pode começar, por favor? Todo mundo já pegou aí o módulo 3, página 134. Vamos lá, razão. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Já estudamos algumas grandezas, como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo. Agora estudaremos algumas relações entre duas grandezas, considerando a razão entre seus valores. A razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A é... Ok, pode pular para o quadrinho amarelo? Ou Aqui você vai rapidinho, explicar esse negócio? aqui rapidinho, ó. Gente, a razão é a divisão, tá, de duas grandezas da mesma espécie. Então, o que, que seria isso? Grandezas da mesma espécie. Exemplo, aqui nós temos 12 dentes na engrenagem A e 30 dentes na engrenagem B. Eu só posso fazer a divisão quando as grandezas são da mesma espécie. Por exemplo, se eu tenho uma medida em centímetros, eu só posso dividir por outra medida em centímetros. Eu não posso fazer uma medida em quilômetros dividida para uma medida em metros. Só um minutinho que temos colegas tentando acessar aqui a aula. Bom dia, Pedro. E tem mais alguém, peraí. Vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos na página 134 do módulo 3. Tem mais alguém chegando. Espera aí. Vamos lá. Página 134 do módulo 3.
Nós estamos iniciando o conteúdo razão, que é o conteúdo do nosso quarto bimestre, no capítulo 8. Matemática, ainda vamos ficar utilizando o módulo 3, tá? Então, a razão, a Yasmin já leu ali as observações, e eu estou explicando que a razão, ela representa, quem quiser colocar uma setinha, uma divisão, coloca aí, ó, razão e divisão, entre duas grandezas da mesma espécie. Professora, como assim grandezas da mesma espécie? Foi o que eu falei, né? Nós vamos dividir centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro, metro com metro, tá? Eu não posso dividir, por exemplo, 10 metros em 5 centímetros. A razão, ela acontece numa ordem. Essa ordem, quem vai dar a ordem é a questão, porque aqui, ó, tá pedindo, nesse exemplo que a Yasmin leu, eu quero a razão de B para A. Então, eu tenho que colocar os dentes do B, que é 30, dividido pelos dentes do A, que é 12. Se você colocar ao contrário, 12 dividido para 30, nós vamos obter outra resposta. Então, para determinar a razão, tem sempre que estar atento à ordem que eu perguntei essa razão, tá? Quando eu tenho a razão aqui de B para A, eu tenho 30 dividido para 12, então a minha razão é igual a 2,5. Se fosse ao contrário, 12 por 30, eu já teria outra resposta. De novo, razão representa uma divisão entre duas grandezas da mesma espécie. Essa razão, ela tem uma ordem, tá? Que você vai ler na questão se eu quero de B para A ou de A para B. Pode continuar a leitura daqui, Yasmin, ó. Note. Ok. Note que ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita. Por exemplo, se invertermos a ordem na comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, teremos... Aí aqui que eu falei para vocês, né? Se eu modificar a ordem, eu quero a razão de A para B. Aí ficaria 12 dividido para 30. Aí nossa resposta seria 0,4. Dependendo, tá, da ordem, a nossa resposta será diferente. Por isso tem que prestar muita atenção na hora de determinar a razão das grandezas, na ordem que foi colocado, né, que foi pedido. E nós temos razões especiais na página 135. Que são razões especiais? Razões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pode começar ali, ó. A primeira razão que a gente utiliza no nosso dia a dia é a densidade demográfica. Pode ler, Yasmin, por favor. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar aqui na sala. Peraí. Ok. Foi. Eu vou ler a parte do tópico, que é a densidade demográfica. Isso, onde eu coloquei o asterístico. Ok. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a medida da área de uma região. Essa região é medida em habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com as informações ao lado, podemos calcular a densidade demográfica aproximada do município de Japurá. Muito bem. Nós temos aqui a densidade demográfica, gente. Se vocês quiserem aí grifar, pintar ou circular, é a razão entre habitantes, o total da população, né, por quilômetros quadrados.
Então, se você quiser calcular a densidade demográfica de qualquer local, nós temos que dividir o número de habitantes pela área da região, pelo tamanho desse território. Então, aqui nós fizemos, né, 7.289, a densidade demográfica do município de Japurá, 7.289 habitantes, dividido por 55.792 quilômetros quadrados. Então, toda vez que eu pedir a densidade demográfica, vocês vão ter que fazer a divisão nessa ordem. Habitantes dividido pela área da região. Aí aqui, né, nós encontramos que a densidade demográfica é de 0,13 habitantes por quilômetros quadrados. Aí nós temos uma observação aqui, né? Esse é o município com menor densidade demográfica. Para se ter uma ideia, a densidade demográfica no Brasil é de 22,3 habitantes por quilômetros quadrados. Do Brasil todo, tá? Como se tivesse 22 pessoas juntas a cada quilômetro quadrado. Outra razão especial que nós utilizamos também e vemos no nosso dia a dia. Escala. Lê aí para mim, Yasmin, o que é escala? Escala é a razão entre as dimensões de uma reprodução e dimensões do objeto representado. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio, entre outros. Por exemplo, no mapa do estado do Amazonas, representado abaixo, a escala é de 1 centímetro para 310 quilômetros, ou seja, cada 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, a 310 quilômetros, ou 31 milhões, 31 milhões de centímetros? 1 sobre 31 milhões, ou 1 centímetro dividido para 310 quilômetros. Isso. Ok. A distância em linha reta entre Japurá e Manaus no mapa é de 2,4 centímetros. Então, obtemos a distância real em linha reta entre as duas cidades efetuando o cálculo. 2,4 vezes 310. Muito bem, olha só. Como que a gente calcula a escala? Para a gente saber a escala de um mapa, né, nós sabemos que o mapa ele está proporcional às medidas reais daquela cidade, daquele estado. A planta também de uma casa, quando a gente desenha, as medidas em centímetros têm que estar proporcionais às medidas em metros daquela casa. Então, por isso, nós utilizamos a escala. Em todo mapa, ele é feito por escala. Se você ainda não reparou, repara no cantinho do mapa aqui, ó. Essa medida aqui, nós chamamos de escala. Quem quiser circular e anotar para não esquecer, isso você pode reparar em todos os mapas. Quando o engenheiro também faz a planta de uma casa, ele precisa determinar a escala para a gente saber qual é o tamanho real daquela casa. Então, como que nós determinamos uma escala? Nós vamos fazer a medida do desenho dividido, né, pelo objeto representado. Então, aqui, nós tínhamos a cada 1 centímetro, 310 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro nesse mapa, nós temos que ter noção que a distância real é de 310 quilômetros, ok? Então, a distância em linha reta entre Japurá e Manaus, no mapa, é de 2,4 centímetros. Porém, na sua realidade, a distância real
nós temos que fazer o 2,4 centímetros do mapa vezes o valor da escala, que é 310. Entenderam o que é uma escala? A escala é para a gente ter noção, quando a gente olha o mapa, aquela medida em centímetros, a gente pode saber, ter uma noção de qual é a medida em tamanho real. Mesma coisa a gente utiliza para fazer plantas de casa, né? Quando o engenheiro desenha, ele faz tudo, né, em centímetros, exemplos para caber numa folha de papel, mas ele tem que colocar a escala para o pedreiro, para o construtor que for fazer essa casa, ele saber quantos metros são em cada cômodo. Então, toda vez que eu pedir a escala para vocês, vai ser o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real da figura, né, do mapa e tudo mais. Na 136, temos outra razão especial. Nós vamos estudar cada uma aos poucos, tá, gente? Eu estou apenas apresentando para vocês. Não é difícil, é só vocês consultarem a fórmula de cada um para poder calcular. Uma muito utilizada também no nosso dia a dia, nós chamamos de velocidade média. Pode ler para mim, Yasmin, por favor. Sem ser Yasmin, tem outra pessoa que precisa ler? Ok, pode continuar, Yasmin. Ok. Velocidade média. É a razão entre a distância percorrida e o tempo, geralmente medida em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel que percorreu a distância de 260 km em 4 horas pode ser calculada da seguinte maneira. Ok, pode falar. Ok. 260 sobre 4 é igual a 65. A velocidade do Então, automóvel pode ser variada. Em média, ele percorreu 65 km a cada 1 hora. olha só, a velocidade média, ela é dada pela razão, né, que é a divisão, já falei que razão e divisão é a mesma coisa, da distância percorrida pelo tempo. Então, aqui ele percorreu 260 quilômetros e nós vamos dividir pelo tempo que ele demorou, 4 horas. 260 dividido para 4, 65 quilômetros por hora, assim que a gente fala. Para a gente saber a qual velocidade ele foi para poder demorar 4 horas para chegar no tal lugar. Toda vez que eu pedir velocidade média para vocês, é a distância dividido pelo tempo que demorou para chegar. Vimos pouca coisa sobre densidade de um corpo, mas é uma matéria também que vocês vão utilizar quando você for trabalhar lá em física, lá no 9º ano, né? A Aline vai explicar para vocês, mas é bom a gente já ter uma noção. Densidade de um corpo, pode ler, Yasmin? Densidade de um corpo. É a razão entre a massa e o volume de um corpo, em certas condições de temperatura. Geralmente, a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Observe, por exemplo, a massa e o volume de 2 cubos de madeira e outro de ferro. Ok, toda vez que eu pedir a densidade de um corpo, você vai dividir a massa, o peso dele pelo volume. Só isso, tá? Só dividir a massa pelo volume. Ok? Ok. Porcentagem. A porcentagem, gente, também é uma razão. Vocês já sabem calcular, mas vamos relembrar aqui. Também é um tipo de razão. Lê para mim, Yasmin. Porcentagem é uma razão que apresenta a parte considerada em um total de 100 partes iguais.
Ela compara grandezas de uma mesma natureza. Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, se 15 são meninas, então 15 sobre 25 igual a 60 sobre 100, igual a 0,6 ou 60%. Nós já falamos também sobre isso. Quando a gente tem um probleminha para calcular a porcentagem, nós fazemos a divisão e depois a gente multiplica por 100, né? Então, nós temos ali 15 meninas de uma sala com 25 alunos. Então, 15 dividido para 25, 0,6. Se eu fizer 0,6 vezes 100, eu vou ter 60%. Para a gente descobrir uma porcentagem, nós sempre vamos dividir e o resultado multiplicar por 100, ok? Então, de acordo com essas considerações, vamos para a atividade, porque aí nós vamos fazendo e fica melhor para a gente poder entender o que significa aí cada razão especial e aonde que a gente utiliza. Vamos lá, página 137. O quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas separadas por cor. Determine a razão entre as bolinhas de gude azul e a bolinha verde de cada um deles. Depois explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Então, eu vou fazer a do Edson, a razão do Edson, e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer do Alex, Eduardo e Tiago, tá? Então, a razão do Edson é igual. Preste atenção aqui como que ele quer a ordem. Ele quer a bolinha azul dividido pela bolinha verde. Então, 8 dividido para 12 vai dar um número decimal. Geralmente, né? As razões são os números decimais, números com vírgula. Aqui vai dar uma dízima periódica, 0,6666. 3 minutinhos para que vocês possam fazer a razão do Alex, do Eduardo e do Tiago. Sempre dividindo, tá? A bolinha azul pela bolinha verde. A razão, gente, ela pode ser dada em forma de fração ou número decimal. Depende do que a questão está pedindo. Vamos lá, 3 minutinhos. Aguardando aí, você vai fazer a razão do Alex, do Eduardo e do Tiago. Aguardando.
Vamos lá. Do Alex, alguém já tem a resposta da razão do Alex? É a divisão de É 2,5? 2,5. 2,5. Muito bem. Do Eduardo. Professora, o meu deu um número muito grande, muito estranho. Deu 0,777777778. Uma dízima Eu periódica. também gostei. A gente coloca até o terceiro, tá? Quando for uma dízima periódica, onde o número se repete infinitamente, nós colocamos até o terceiro, apenas não precisa continuar a conta. E agora do Tiago, né? Vou botar a do Tiago aqui em O cima. meu deu 1,6. 1,6. Tiago, 16 dividido para 10, 1,6. Aí depois explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Nós já falamos, né? São números decimais e alguns o resultado foi uma dízima periódica. Só isso, não temos o que acrescentar. Na número 2, assinale os itens que representam razões inversas. Inversa é quando o numerador ele passa a ser denominador ou quando o denominador passa a ser numerador. Qual aí na número 2 vocês acham que são razões inversas? Onde o numerador passou a ser denominador e o denominador passou a ser numerador. Onde nós invertemos a ordem aí das grandezas. Pensa e fala aí para mim. É mais de uma resposta que a gente tem que marcar, tá? A C, tio. A letra C é inversa, a gente inverteu de lugar e a fração ficou igual. Ah, tem que ficar igual? Uhum. Ah, tá. Dá uma olhadinha aí. Temos 3 frações. A letra A, tia. Sim, a letra A, mais o quê? A D. A D. Sim. Temos mais uma. Letra A, letra D. E aqui nós temos a letra E, que é uma pegadinha. Por quê? Se eu simplificar aqui, né? Vocês sabem simplificar as frações. Vou colocar aqui, ó. Se a gente simplificar essa fração por 4, nós vamos obter 4 sobre 3. E o inverso dela é 3 sobre 4. A letra E são razões inversas, só que tem uma pegadinha, né? Nós temos que simplificar primeiro, para depois verificar que elas são inversas. Eu simplifiquei aquela fração ali por 4. Aí ficou 16 dividido para 4, 4. 12 dividido para 4, 3. Copia aí para a gente poder fazer o número 3. Qualquer dúvida, gente, só falar, tá? Na número 3, nós queremos a densidade. A densidade é o peso dividido pelo volume. O volume de cada cubo aqui, vou colocar de vermelho, né? O volume de cada cubo, aresta 2,
2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós vamos dividir as massas por 8. No número 3, que é a densidade de cada cubo. A densidade é a massa dividido pelo volume. Aí eu calculei ali o volume do cubo, 2 elevado a 3, 8. Foi? Vou montar aqui a número 3. Tia, espera rapidinho. Ó, densidade de um corpo é a massa dividido pelo volume. Faz o cálculo aí, 10,8 dividido para 8. Professora, como que eu vou fazer a divisão de número com vírgula? Nós vamos tirar a vírgula, vai ficar 108. Como só tinha uma casa decimal, eu acrescento 0. Vou fazer 108 dividido para 80. Faz o cálculo aí. Sempre, né, vai dar número decimal. Aqui, 7,36 dividido por 8 também. Já na letra B, como eu tenho duas casas decimais para tirar vírgula, eu acrescento 2 zeros. Vai ficar 736 dividido por 800. Como 736 é menor, nós vamos colocar o zero aqui e o 0, para continuar a conta. Aqui a gente divide normalmente, né? A gente coloca o 1 e continua a conta. 3 minutinhos para fazer essa divisão. Não consigo ver o chat enquanto eu compartilho a tela, tá? Vamos lá, um minutinho. Oi, vou fazer aqui o cálculo da primeira. 108 dividido para 80, gente, dá 1. 1 vezes 80, 80. Para 108, 28.
Para quem está com dúvida em como fazer essa divisão. 28 não dá para dividir para 80. Então, eu coloco o 0 e a vírgula. 280 dividido para 80 dá 3. 3 vezes 80, 240. Para 280, 40. Uma vez que eu coloco a vírgula, eu posso acrescentar outro zero aqui para continuar a conta. 400 dividido para 80, 5. 5 vezes 80, 400. Para 400, nada. Fecha a conta. Então, a densidade desse corpo é igual a 1,35. Copia com cálculo, porque vocês sempre têm dúvida nessa hora na parte da divisão com números decimais, né? Vamos lá, copia a letra A para a gente poder colocar o resultado da letra B. Foi? Todo mundo já copiou a A? Então, aqui, eu tenho 7.360 dividido para 800. Dá 9. Porque 9 vezes 800, 7.200. Então, vou botar aqui 9. 7.200 para 7.360, 160. Como nós já temos uma vírgula aqui, não precisamos colocar outra. Acrescento um zero. 1.600 dividido por 800, 2. 2 vezes 800, 800. 1.600, desculpa, para 1.600, nada. Copia aí a resposta. Então, a densidade desse corpo aqui, 0,92. Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? O de plástico ou o de gelo? O mais pesado, né? Onde a densidade é maior. Vamos colocar aqui. O de plástico, pois a densidade é maior. Essa resposta do pontinho ali, eu botei embaixo, porque não tinha espaço, tá? 2 minutinhos aí para copiar. Alguma dúvida? Toda vez que eu quiser a densidade, é a massa do corpo dividido pelo seu volume. Eu dividi por 8, porque o volume do cubo de aresta igual a 2 é 2 elevado a 3. Só um minutinho que eu acho que tem alguém chegando agora. Daniel.
Bom dia, Daniel. Nós estamos, né, no finalzinho, aí faltam 10 minutos para a aula de matemática. Oi, tia, deixa eu te contar essa derrota, tia. Oi? Eu pensei, tia, eu fiquei desde 8h10 na aula da 7-1, pensando que era essa, amarradão escutando a aula. Sério? Eu só fui perceber quando falaram, essa aqui, Rebeca. Rebeca? Não tem Rebeca na minha sala. Meu Deus. Preste atenção, hein? Então, ó, nós estamos aqui na página 137 do módulo 3, tá? Aí eu tô colocando a resposta aí do número 3, depois você pega a resposta do número 1 e 2 com alguém. Ou é melhor até assistir na plataforma. Ok. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente poder ir para 138. Vamos lá, 138. No Monte Cerro de Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande. Terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto, em uma sala de aula, uma professora fez a exposição de que o diâmetro do olho humano mede 2,1 centímetros. Qual é a razão entre o diâmetro do olho humano pelo diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Então, como eu falei para vocês no início, né, a escala, né, é sempre o tamanho. Aqui está pedindo do olho humano dividido pelo telescópio. Sendo que eu falei que a divisão, a razão é a divisão das grandezas de mesma espécie. Então, para eu dividir, primeiro eu tenho que transformar o 42 metros em centímetros. Eu não posso dividir o centímetro por metro. Então, transformando 42 metros em centímetros, fica 4.200. Então, vamos fazer a continha. 2,1 centímetros dividido por 4.200. Então, eu vou simplificar, né? Eu posso simplificar. Vamos tentar aqui simplificar por 7, para ver quanto que vai dar. 2,1 dividido para 7 vai ficar igual a 0,3. Sobre 4.200 dividido para 7, 600. Aí dá para eu continuar simplificando agora por 3. Zero vírgula três dividido para 3, 0,1.
dividido por 600 dividido para 3, 200. Como a escala ela não tem número decimal, se eu for tirar essa vírgula daqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Então, se eu tirar a vírgula, fica 1 dividido para 2.000. Então, vamos marcar aí letra E. De novo, nós estamos falando sobre a razão, né? Pediu aqui do olho humano dividido pelo olho lá do telescópio. Como era centímetro dividido para metro, eu transformei o metro em centímetros para a gente poder fazer essa divisão. Aí eu fui simplificando até onde não dá mais. Aqui eu só precisei tirar a vírgula porque a escala não tem vírgula. Se eu tirei a vírgula do numerador, eu acrescento um zero no denominador. Vamos lá. Copia aí, qualquer dúvida é só perguntar, para a gente poder fazer o número 5 e finalizar. Na próxima aula, a gente continua falando sobre razão e eu vou passar uma atividade no caderno, tá? Vamos terminar o livro na próxima aula e uma atividade no caderno. Mas não é a próxima aula de hoje, não, da semana que vem. Copia aí rapidinho para a gente fazer o 5. Foi? Número 5, para a gente finalizar aí rapidinho. Faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município. Bem, a gente tem sempre que dividir a população pela área, né? Então, eu vou já colocar aqui para vocês. Essa densidade demográfica, vamos chamar, né, a primeira de A, B, peraí. Vamos botar aqui, ó, A é Pimenta Bueno, então a densidade demográfica é essa. A gente fazendo a divisão na calculadora, tá? População dividida pela área. Aqui vai ficar D, que é de São João de Meriti. Aqui C é, fazendo a divisão, nós vamos encontrar esse resultado. E B, ok? É só você fazer na calculadora depois. Densidade demográfica, geralmente a gente faz na calculadora porque os números são muito grandes. Tá bom? Copia aí direitinho, nós vamos nos ver novamente 11h10 com a nossa aula de geometria no módulo 4.
Um minutinho para copiar para a gente finalizar. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, Francis. Tchau. Vou finalizar aqui.